Tem outro cara que facilmente entraria aqui. Bicho, o Batistone, eu não sei não, mano, o que esse cara tem, mano. Eu não sei o que ele tem não, mano. Ele tem alguma coceira no fiofó dele, mano. Mano, ele não para, esse cara não para, mano. Esse cara é o cara mais cabuloso de trabalho. Nenhum de vocês pode reclamar que não tem exemplo aqui. Vocês têm um dos maiores exemplos de volume de trabalho da Rinode, bicho. Bicho, o cara é um cavalo, mano. O cara é um cavalo. Aí vem, bicho, podia falar do Jupiara, porque são características que você enxerga, né? O Batistone é volume de trabalho. O Jupiara é um cara extremamente, eu chamo ele de enciclopédia, é um cara que tem, bicho, conhecimento demais, demais. Oshiro, sabedoria, Oshiro. Tu olha pra ele e tu já fica assim, ó. Tu já viu como é que o cheiro dá treinamento? Ele aqui, ó. Né? Okay. Né? Ele fala 50 mil, né? E tu fica assim, ó. Uma vez eu fiz uma análise do Oshiro no palco como orador. Em termos de oratória, ele faz tudo que não é para fazer. Mas ele tem tanta sabedoria que tu fica bem assim, ó. Tu passa 2 horas assim com ele, ó. Eu que sou acelerado, eu fico no delay aqui, eu fico aqui, ó. Eu fico aqui, ó. Eu fico no automático aqui, ó. Porque o cara é muito sábio, brother. Só ele consegue fazer. Mas se você não quer modelo nenhum, eu vou te dar um grande modelo para você seguir aqui. E assim, ó, eu vou te provar que isso não é para ficar bonito no meu treinamento. É esse cara aqui, ó. Pode seguir, ele é o cara. São Paulo, o maior treinamento que eu já fiz na minha vida. Eu fui convidado pelo André Roberti. Ele me convidou e eu falei sobre isso, né? Porque eu estou falando aqui sobre liderança. Um desalmado, enviado do cão, levantou no meio do coisa assim, do nada, ele falou assim, ó. Eu sou ateu. E eu não tenho problema com quem é ateu. Você pode ser ateu. Mas esse cara, ele foi o maior de todos os tempos, pô. Ponto. Na história, eu não conheço assim, ó. Antes e depois de Maomé. Antes e depois de Hitler. Eu conheço antes e depois de... Tá na história, pô. Então não é a questão do cara acreditar ou não. E outra. Ele fazia multinível, mano. Ei! Ele cadastrou 12. Era, porra. Dos 12, ele chamou tudo que é tipo de gente. Tinha pescador, sim ou não? Tinha médico, sim ou não? Tinha cobrador de impostos, sim ou não? Tinha ladrão, sim ou não? E ele cadastrou todos esse tipo de gente. E teve um cara do time dele que foi fazer pirâmide. Compraram ele. Compraram ele. Compraram como fazem com líderes hoje. Sim ou não? Compraram ele e falaram assim, ó, eu te dou 30 ciclos de prata. Compraram ele, pô. E ele foi. E o mais louco de tudo isso, Jesus ensinou pra gente exatamente o que a gente tem que fazer. Aconteceu o quê? Aconteceu com Judas o que acontece com todo cara que vai para outra empresa. O que aconteceu? Ele se mata. Aí Jesus falou e ensinou a gente a fazer o que tem que fazer. Quando sai um cara, o que aconteceu, gente, depois disso? Os discípulos se reuniram e convocaram mais um discípulo que se chamava Matias. Matias entrou, ou seja, toda vez que um cara sair do seu time, você vai fazer o quê? Se ele sair, não interessa, cara. Você sabe o que tem que fazer, porque até isso Jesus ensinou pra gente o que tinha que fazer. Top, né? Então bora lá. Vai começar a desgraça agora. Puxe os seus lenços. Prepare os seus R$2 para oferta. Vai começar o quadro. Vamos lá, gente. Deixa eu contar um pouco da minha história para vocês. Deixa eu contar uma coisa antes de eu falar da minha história. A minha história, ela é minha história. Por isso que eu conto ela do jeito que ela é. Por quê? Para com essa noia de achar que um cara para ter sucesso, ele tem que ter uma história triste. Isso não existe. A minha história, infelizmente, ela é triste. Mas eu não me orgulho porra nenhuma disso. Tem gente que acha que fala, ai, porque se a minha história ficar assim, que eu era pobrezinho, vai ficar mais bonita. O Batistone estudou, não sei o que, do Harvard,
Head Shoulders, sei lá que diabo que foi. Fala 5 idiomas e tá aí, ele tem o sucesso que tem. A sua história é a sua história. Só não omita nada e nem invente coisa que não tem. Exemplo, quando eu entrei na Rinode, eu era carregador de peixe. Porque tem nego que fala assim, eu entrei na Rinode, aí eu era pedreiro. Mentira, ele era pedreiro faz 50 anos atrás. Aí, para deixar bonita, conta a tua história, brother. A tua história é a tua história. Infelizmente, a minha história é essa aqui que eu vou mostrar, tá? Mas, é para mostrar para você, eu tenho um único objetivo aqui para mostrar para você. Eu não posso fazer nada por você, eu só posso mostrar para você que você também pode. Isso eu posso fazer, tá bom? Vamos lá. Aqui está minha família. Eu estou no colo da minha mãe, aqui estou na dona Lucimar. Lucimar Araújo do Nascimento, minha mãe. Eu estou no colo da minha mãe, aí está o meu irmão. Ele é esse rapaz com 12 quilos de olho aí, é ele. Em cima dele não é o Chitãozinho Chororó, é a minha irmã. É a Andresa. Então somos eu, minha mãe, Lucimar, eu, papai, né? Não, eu, mamãe, o Fábio, a Andresa, e do lado esquerdo de você está meu pai, Pablo Emílio Escobar Gaviria. Mano, o meu pai parece ou não parece Escobar, sim ou não? Porra, o pai parece muito Escobar, bicho. Muito, meu pai. Meu pai era pipoqueiro, o seu Célio, né? E aí, tipo, meu pai, na verdade, ele foi um grande representante comercial, mas a bebida acabou com a vida dele. Tanto que, com 13 anos de idade, eu perdi meu pai, e antes de eu completar 14, eu perdi minha mãe. A minha mãe, ela teve depressão, em 2 anos ela ficou muito magra, não queria comer, não queria viver, e ela desapareceu. Depois de 19 dias, a gente achou só a ossada da minha mãe, num terreno baldio. Então, com 14 anos, eu perdi meu pai e minha mãe. E aí, para completar, minha irmã engravidou e saiu de casa. Um pouquinho antes. Então ficou morando eu e meu irmão. Para quem me segue em rede social, sabe o quanto eu sou enlaçado com meu irmão, porque a gente viveu, a época que eu passei fome foi do lado dele, a época que a gente passou muita necessidade foi do lado do outro. Então, tarefa para casa. Eu não sei o que aconteceu com seu pai, eu não sei o que aconteceu com a sua mãe, se você não fala com eles. Mas você que tem pai, você que tem mãe, por favor, chegue em casa e fale para esse cara que você ama ele, do fundo do coração. Porque independente do que ele fez com você, você fala, tu não conhece meu pai, Felipe. Tu não conhece a minha mãe. Pois é, mas tu não conhece a dor de quem não tem mais. Então, faça isso, por favor. Por você, não é por mim não. E aí, eu nasci e me criei no bairro chamado Glória, lá em Manaus. Quem conhece o bairro da Glória, lá em Manaus? Cuidado com essas pessoas, gente. O bairro da Glória é assim, ó, é perigoso, bicho lá. Como é que é o bairro daqui que tu me falou, Renan? É tipo terra firme, nível... Como é aquele que tu fala, Renan? Hã? Não, fala alto, Renan. É isso aí mesmo, O cara bota no Uber, tem a pena e fala assim, ó Jesus, meu Deus, meu Pai, me protege, Senhor. Já vai orando, já, né? Tem uma galera do Beruê, então vocês são meus amigos, viu? Nada de violência. Metade dos meus amigos morreram. O resto, mataram. O que sobrou, estão presos. A maior prova disso é o Dimas, que é esse meu amigo que eu falei para vocês. E o Paulo, que eu consegui resgatar, que é duplo diamante lá na Rinode, né? Tá lá. Hoje ele vende pó só de café, de pó de maquiagem. Ele fala isso na apresentação, né? Mas eu cresci ouvindo o que os meus pais falaram para os pais de vocês falaram para vocês. Meu filho, estude, tenha uma boa capacitação, faça uma boa faculdade, arruma um bom emprego e morra, né? Ninguém fala para realizar o sonho, ninguém fala... Então eu estudei no Cefet, que tem, agora é IFAM aqui, é IFAM também, né? Tem IFAM e FPA, é Instituto Federal do Pará, né? E lá, Instituto Federal de Educação Tecnológica do Amazonas. Eu era gaiá. Eu sempre fui, gente, esse cara espontâneo, eu sempre fui. Isso eu não posso negar, tá? Eu só tive que aprender coisas técnicas do nosso negócio e conseguir agregar aí. Eu sou esse cara tentando tirar a camisa aqui, ó. A gente tava fazendo uma gaiatice lá e eu tava lá, né? E aí, tipo assim, eu saí da faculdade e tal, aí eu falei assim, ó, vou sair do ensino médio, eu vou passar na faculdade. E eu passei no meu primeiro ensino superior. Eu fiz 4 faculdades. Alguém tem 4 faculdades aqui, gente? 4 formações acadêmicas? Não? Só eu mesmo. Ninguém tem. Eu entrei em 4 faculdades. Eu só não terminei nenhuma, mas eu sou bom em entrar. Eu sou bom, viu? Passar é comigo, irmão. Passar, me respeite. Bicho, eu só sei começar. Eu era o cara que começava e não terminava as coisas.
E eu passei para engenharia florestal. Pela foto você reconhece que eu não estudava, porque a única foto que eu tenho na faculdade, eu estou jogando bola. Na verdade, meu patrocinador me enviou a foto. Eu conheci meu patrocinador na faculdade e conheci também um cara que talvez vocês conhecem, um tal de Daniel Shoa, né? Então a gente estudou junto em engenharia florestal, fiz até o 5º período, não me formei, né? Eu estava naquela correria e tal. E como foi a história para mim começar a carregar peixe? Muita gente me pergunta assim, Felipe, tu não tem foto carregando peixe? Eu falei, claro. Porque eu bati a foto, porque eu pensei, bata a foto. Daqui a 5 anos eu vou mudar a minha vida, vou fazer treinamento, vou mostrar para todo mundo. Eita porra! Claro que não, porra! Queria ter batido, né? Mas não tem. Pior que não tem nada, assim, não tem nenhum registro, só tem as pessoas. Inclusive, quando eu comecei na Rinodê, isso era um tabu, porque muita gente achava que a minha história era o quê? Ah, o cara montou a história, não sei o quê e tal. E aí começou a cadastrar a galera que me viu pobre mesmo, pobre, aí foi fortalecendo até que a história foi para todo o Brasil, né? Só que nesse período, quando eu perdi meu pai, antes de Ademir falecer, o Ademir é um baiano, né, que eu já falei dele para vocês. Ele traz, até hoje ele trabalha com isso, traz peixe de canutama, tapauá e jutaí. A gente trabalha com todo tipo de peixe, gente. Pirarucu, mapará, cuiucuiu, aruanã, tambaqui, bacu, mas é mais pirarucu. E aí, tipo assim, eu fui para lá só para olhar os carregamentos, porque estavam roubando demais o Ademir. Só que eu percebi que o cara que carregava, ganhava mais dinheiro. Aí eu falei, Ademir, eu posso olhar carregando? Aí ele falou, pode. E aí começou a minha carreira dentro da indústria dos pescados, né, gente? E aí, tipo assim, o combinado é o que vocês já ouviram já, né? Era R$50 e tal. Aí a galera fica impressionada. Caraca, bicho, R$50 para carregar uma tonelada. Só que era eu e tinha mais 5, 6. Não parece muito, de verdade, não era. Né? E lá era tipo a Rinodê, meritocracia. Carregou uma tonelada, 50. 2, 100. 3, 150. Tá? Trabalha muito, ganha muito. Trabalha pouco, ganha pouco. Só que nesse período, eu estava tentando estudar, porque, bicho, eu não ia carregar peixe a vida toda. Eu comecei a carregar peixe em 2008. Foi quando eu soube que a Nanda ia nascer. Né? Por quê? 2 coisas que o pobre faz na vida. Primeiro, filho. Olha a minha cara, mano. Daqui pra frente vocês vão chorar muito. Eu namorava com uma menina, a gente nunca foi casado, hoje nós somos amigos e tudo mais, que é a Alessandra, né? E aí a gente pegou e começou a namorar, falou, Felipe, eu tô com uma anemia. Hoje a anemia, completa 10 anos a anemia, hoje. O nome dela é Ananda. Anemia sadia. Hoje a minha filha mora comigo, né? Mas assim, a gente se dá super bem. E aí, tipo assim, essa foi a primeira loucura que eu fiz, né? A primeira loucura que o pobre faz. Filho. A segunda loucura, casar com uma outra pobre. Ele é pobre, aí ele começa a se envolver com uma mulher. Aí ele fala assim, ó, o que é que tu tem? Ela fala, nada. Aí ele fala, nada. Aí um fala, bora casar? Aí eles fazem isso. Aí vem aquela desculpa esfarrapada. Bora casar, mamãe casou, não tinha nada. A gente constrói junto. É assim, quem riu muito é que casou bem pobre. E quando a gente casa, a gente passa por muito perrengue, né? Quem casou e passou por muito perrengue aqui, gente? Perrengue mesmo, perrengue. Tem uma foto no meu Facebook, é porque assim, gente, as fotos que eu tenho, não tem muitas não. Algumas fotos eu não coloquei. E aí, tipo assim, tem uma foto que eu coloco nos meus treinamentos. Eu acho que eu coloquei a primeira vez que eu vim aqui. Renan me confirma, a foto do ovo. Botei, né? Eu comia só ovo com farinha. Ovo. Aí, eu sempre fui um cara romântico, né? Eu tentava, né? Eu fiz um ovo com farinha, aí eu peguei o ketchup e botei, te amo. Porque essa era a maneira de eu tentar, né? Não dava para levar no porpino, porra, não dava. No Imperium, porra, eu fui no restaurante com esse cara, maravilhoso. Os caras serviram a gente numa cerâmica assim, ó. Doideira, mano. Entendeu? Não dava. Bicho, foi muito difícil, muito. A gente morava aqui, ó. Deixa eu ver se tem. Aqui, ó. Era um kitnet. E esse kitnet, aqui estava reformado, nem tinha esse aqui, ó. Ele só tinha essa porta e essa janela. Não tinha porta, não tinha nada. Era um vão só. Era frio, pense. Quente que só a desgraça. E tipo assim, ó, era 2 cômodos, pô. Tu entrava, já tava na sala aqui na cozinha, no banheiro, né? Aí o banheiro era dentro. E tipo assim, ó, o banheiro era dentro, não tinha nada. Quando tu ia pro banheiro para fazer as coisas que todo ser humano normal faz, ficava uma catinga na casa, que tinha que abrir as portas, abrir a janela, entendeu? Aí porque quando tu faz essas coisas e passa bom ar, aí fica bom ar com cheiro de... não adianta nada.
Não adianta nada, entendeu? Bicho, era uma desgraça. E quem conhece, a gente vai conhecer os pobres agora. Quem conhece goteira aí, goteira? Eita porra, olha só de pobre. Na minha casa não tinha goteira nessa casa, tinha olheira. A água dava de baixo pra cima a água. Juro, juro, juro. Tinha uma poça d'água, pô. Bicho, parecia um olho d'água. Aí a gente não tinha cama, o nosso colchão era no chão. A gente acordou várias vezes, eu e a Milena, várias vezes com água na nossa cara. Várias vezes, não foi uma nem duas não. Várias. Enfim, conhecemos a Rinodê. Final de abril para maio, não, final de maio para junho, nós conhecemos a Rinodê. Eu fui convidado pelo meu patrocinador, estava no Iranduba, fala Ketchubeck. Na faculdade me chamavam de Ketchubeck. Porque era o cara assim, ó, eu ia para a faculdade, eu não tinha 2,10 para comer no restaurante universitário. Aí eu começava. Poxa, mano, tá tão bonito hoje, me dá 10 centavos. Mano, eu ia de 10 centavos. 10 centavos, 20, 30 eu comia. Todo dia eu comia assim, ó, todo dia. Né? Como é que um desse não vai dar certo na vida, né? Aí ele falou, Ketchubeck, eu tenho um negócio pra te chamar, não sei o que e tal, tu vai ganhar dinheiro e tal. Eu falei, vamos lá, Aderlan, tal. Aí eu fui pra reunião. Só que no dia que eu fui pra reunião, eu tenho essa camisa até hoje. Eu fui com uma camisa, como meu irmão é pastor, meu irmão fazia um trabalho voluntário no Centro de Reabilitação Renascer. Um trabalho para drogados. E eu ajudava ele. Só que eu fui com a camisa. Quando eu cheguei na PN, as pessoas achavam que eu era drogado. Eu cheguei na franquia do centro lá em Manaus, mano. Mano, em minha cabeça assim e tal, eu cheguei lá e sentei no canto e eu vi o Daniel falando, bicho, falando. Aí, mano, eu era o cara que não acreditava, né? Pô, a minha mentalidade é totalmente diferente e tal. Aí eu falei assim, ó, se o Daniel vier aqui comigo, eu vou pensar nisso. A Daniel veio, e aí, mano, pô, beleza, muito bom te ver aqui e tal. E aí, gostou e tal? Eu falei, beleza e tal. É igual, eu lembro que eu falei isso pra ele, é igual a UP, né? Porque o Ademir, que era meu chefe, ele tinha entrado nessa UP e tinha falado pra mim por alto. Eu falei assim, é igual aquele negócio de vende perfume e tal. Aí eu falei, bicho, beleza, eu vou lá e tal. Eu falei, amor, é o seguinte, me chamaram para um negócio aí, mas eu não vou te explicar não. Mas eu falei isso, não foi porque me falaram para fazer. Eu falei porque eu falei mesmo. Eu não sei te falar, ele vai vir aqui, ele vai te explicar. Porque se eu falasse, talvez ela não entendesse. E talvez ela não me entendesse, ela não quisesse mais. Faz sentido, sim ou não? Então eu fiquei calado. Aí eu deixei. Aí eu fui para Iranduba, fiquei quase uma semana no Iranduba, carregando lá peixe com o Ademir. E aí o Alderlan com o Roberto Mendonça. Roberto Mendonça é um duplo diamante meu acima, que ele foi de ouro para duplo de um mês para o outro. Aconteceu isso com ele. Ele não tinha, na época que não tinha PML e tal, e inclusive esse mês agora, que deram a PML acumulada, ele vai bater duplo elite. Duplo elite. Vai ganhar uma BMW, miserável. Faz nada. A minha avó falava que aqueles homens que nasceu com a bunda virada para a lua, não tem? Bicho, um homem desse tem muita sorte. Bicho, Deus gosta muito, né? Aí ele pegou e foi lá e começou a desenhar as bolinhas para a Milena, ó. E toma ele bolinha, e a Milena supletivo, tentando entender. Aí, ó. Não tem aqui, né? Porque aqui é só pra gente... Ele puxou um Jolie de cacau e passou nela. E ela sentiu experiência com produto. O que eu falei para você no começo? Ressignificar. Foi isso que ele fez eu entrar. Ela falou, tô dentro. Cheguei lá do Iranduba e falou, amor, a gente vai entrar na Inod. Eu falei, quê? Naquela época ninguém sabia falar o nome, né? Inod, Rainod, Inodé e tal. A gente vai entrar na Rinodei lá. Eu falei, com que dinheiro? Ela falou, não sei. Eu falei, isso aí eu já sabia já. Eu também queria entrar, não tinha dinheiro. Kit Diamante era o nome do kit. Junho de 2014. Tinha kit básico, kit ouro, kit platina e kit diamante. Kit diamante custava R$ 1.800. Era o kit top de hoje. Você vinha 3.600. Vinha uma bolsa, gente, bem nortista, tá? Uma bolsa fuleira. É uma palavra muito torpe, me perdoe, mas ela era muito furreca mesmo. As amostras de perfume eram de plástico. Tu abria, parecia que tinha morrido, era uma barata, que era tudo bicho, era tudo misturado, o cheiro. Mano, era horrível a Rinodê. Não tem o que falar. Hoje vocês estão, velho, mesa bilionária, mano. E aí a menina pegou e tal, passou e tal. Eu dei um prazo. Dica pra vocês. O meu patrocinador, ele me deu prazo. Ele falou assim, ó, irmão, é o seguinte, tu vai entrar até dia tal. Ou tu entra, ou não te cadastro mais. Desse jeito, olha. Só que aquilo ali, ó, como a gente tinha um laço de amizade, aquilo meio que falou, caraca, bicho, eu tenho que correr. E foi exatamente o que eu fiz. Eu não, a Milena, né? Eu nem liguei, galera. Eu não liguei. Por isso que eu falo, ao lado de todo homem tem uma... Não, tem uma doida.
Ao lado de todo homem um grande homem tem uma doida. Homem, você que é um grande homem, olha para sua doida agora. E fala assim, ó, obrigado por ser a minha doida. Eu te amo. Fala para ela. Fala para ela, rapaz. Minha doida, te amo, doida. Sem você, doida. Eu não seria tão bom, doida. É bom que tu serve até para xingar ela. Se você tá brigado com ela, faz as pazes logo. Chegar em casa, você vai usar hot gel. Uau! Beleza? Então assim, ó. A Milena, sem eu saber, chegou em casa e me deu assim, ó. Marcos, R$1.100 na minha mão. Pô, a moto aqui, ó. Falei, o que é isso? Ela falou, eu acabei de pedir a conta do meu trabalho. Aí eu falei assim, fiquei calmo, falei assim, ó. Não, 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 não! Tu é doida!